A viagem dela da Áustria até o Brasil foi totalmente conturbada, atrasou muito. Em vista da Imperatriz Amélia, que foi super rápido. Tipo, pum. Foi. Ela Fechou. chegou muito antes do previsto, a Imperatriz Amélia. Então, tem essa questão do mau presságio, né? Do casamento da Leopoldina, que ela demorou muito tempo para chegar aqui. Foi uma luta para ela chegar até o Brasil. Quando ela chegou, ela gostou? Era o sonho dela. De criança, ela escrevia. É engraçado a gente ver ela escrevendo no diário, que ela gostava muito de mineralogia. E aqui, né? Biologia, botânica. E ela escrevia, nossa, como eu gostaria de conhecer a América. Como eu gostaria de conhecer o Brasil. Ela já sabia do Brasil? Sim, ela estudava, pedia espécimes, né, de plantas vindas do Brasil, animais. Quando ela chegou aqui, então, para ela foi... Nossa, ela escreveu, nem pena nem pincel podem descrever a beleza do Rio de Janeiro. Quando ela entrou no porto, né, na Bahia, ela ficou deslumbrada. Ela achou o paraíso. Olha. Ela amou o Brasil. E ela adotou como pátria, né? Adotou como pátria. Adicionou Maria, né, que o nome dela era Leopoldina Carolina Josefa, e aí ela adicionou o Maria Leopoldina. Pra ficar... Sim, por causa que todas as cunhadas dela, as irmãs do Dom Pedro, tinham Maria no nome. E ela foi considerada mãe dos brasileiros, né? Sim, mãe dos brasileiros. Ela chegou. Aí teve o casamento, bonitinho. Sim. Já ficou grávida de imediato. Não, ela demorou um pouquinho até Eles ela curtiram um engravidar. pouco, né? Uma lua de mel gostosa, sim, né? o Dom Teve Pedro lá... gostou dela. Algumas pessoas falam, ele não gostou dela. Não, quem não gostou foi o Dom Pedro II, que não gostou da Teresa Cristina. Eu ia chegar lá também. Agora, o Dom Pedro I, ele gostou da Leopoldina. Ele se agradou da Leopoldina. Ele achou bonita, né? Sim, aí ela demorou 2 anos para engravidar. Aí veio a Maria da Glória. A Maria da Que é a Glória. Maria II de Portugal. Sim, que Que foi eu acho linda a história uma dela. carioca que isso que eu falo. virou Uma, rainha de não, Portugal. Eu falo assim, temos medo de que Portugal domine o Brasil. Mas na real, foi uma brasileira que virou rainha de lá. Sim, e governou muito bem. Muito bem. A educadora, né? Sim. E que eu acho interessante, a vontade de Dom Pedro I de querer que a filha ficasse. Ele Sim. deu a vida. Sim. O Dom Pedro I, ele foi um péssimo marido, a gente sabe disso. Mas como pai, Extra... ele foi E um como ótimo pai. um bom governante, eu acho também. Sim, sim. Vamos lá, daí ela ficou grávida. O Dom Pedro, tá que assim, Dom Pedro, quando a gente tem uma mania de falar, o Dom Pedro II é o filho do, como se ele tivesse nascido primeiro. Ele é o quinto, né, na linha. Ele é o caçulinha. Sim. Só que pela lei falava que a masculino sobressai sobre o feminino. Isso, o herdeiro masculino, ele suplanta o feminino. Se não tivesse tido a independência do Brasil, ele seria o rei de Portugal. Seria a Maria da Glória. Se não tivesse tido a independência do Brasil. Nossa, não, acho que seria a Maria da Glória. Por causa que a Maria I tinha sido rainha. Mas que não tinha tido irmãos. Ah, é verdade. Olha que aí, ó. interessante, tá Ai, vendo? gente, tá vendo? Tá vendo que Ei, interessante? ei. É isso que é legal. Porque eu acho que ele teria sido rei de Portugal, porque era isso. Como Portugal se separou, ela ia ser Maria da Glória, rainha de Portugal. Porque ela era nascida antes da independência. É verdade. Nossa, Sabrina! Verdade aí, gente. Tá vendo? Eu tô aprendendo. Não, que legal, Léo. E ela ia ficar como... E ele ia ficar como segundo. Bom, Leopoldina garantiu 2 tronos, né? Sim. Dela veio 2 tronos. Gente, que mulher fantástica. Sim, e da Rainha das 2 Sicílias também lá com a... Por mais que tinha o Conde Dáquila lá, mas tinha lá um parentesco com a... Ela foi, Francisca foi pra França, né? Sim. Linda também. Ai, a Francisca é muito linda. Linda. Uhum. Só a Maria Paula, coitada, né? Ah, Paula Mariana. Paula Mariana. Aí, Sim. ó, Vamos lá. Teve chegar. a Daí primeira... Ela teve os filhos, Maria da Glória. A Maria da Gente, Glória ó, primeira. vai render hoje, viu? Vai, tem muita coisa pra falar, gente. Eu adoro. A Maria da Glória, o Dom Pedro ficou muito feliz com o nascimento. Por causa que naquela época, quando nascia um filho, uma filha menina, os homens ficavam... Ele amava, né? É uma filha menina... Não, do Pedro, não. Ele achou maravilhoso uma menina, compôs músicas pra essa menina. Ele era o xodó dele. E ela era mimadinha por ele, né? Ela era. Nossa, ela tinha personalidade. Ela parecia fisicamente com a Leopoldina, mas a personalidade dela era completamente Dom Pedro I. Brava, né? Ela era. Nossa, ela era impossível. Eu adoraria ser amigo dela. Eu acho que ia ser uma pessoa... Uma pessoa muito divertida. Quando vem da Leopoldina, eu imagino, sabe que é um exemplo? A igreja da Glória do Outeiro lá, que eu amo aquela igreja. Imagina assim, no domingo, a Carlota Joaquina aqui saindo da missa, a Leopoldina, tchau, cada um pro canto, como se fosse o passeio. Porque a missa era o quê, Sabrina? Sim, era o evento, né? Sim, era o evento. Eu fico imaginando, e o Rio de Janeiro tão lindo. Tanta história, né? Nossa, muita história. Mas continua. Nesse Gente, país. eu me empolgo. É muita coisa, Porque assim, é que uma história é conectada com a outra. Sim. Não tem jeito, Sabrina. Não Sim. tem jeito. É uma história muito rica. Mas continua. E aí, Aí nasceu a Maria da Glória, que foi a rainha Maria II de Portugal, e Dom Pedro ficou muito feliz com o nascimento dessa menina. Daí depois, a Leopoldina sofreu um aborto, né? Um aborto
Alguns historiadores falam que o menino ia se chamar Miguel, outros falam que não tinha nome, mas enfim, ela sofreu um aborto. Aí depois ela teve uma gravidez psicológica, pelo que ela escreveu nas cartas. Coitada. Sim, e sem contar, gente, que infelizmente o Dom Pedro não respeitava o resguardo. Não, já queria logo. Tipo, ela pariu, na outra semana já tava. Mas assim, ele queria pra engravidar, né? O caso dela era pra. Que eu vou chegar na Dormitila. Porque o caso dela era pra ter filhos. Ele fazia coisas Herdeiros. com ela, herdeiros. Sim. A Dormitila era pra ter o prazer. Exatamente. Isso tem cartas falando. Sim, ele né? escreveu, né, que ele escreveu pra Domitila: ontem eu fiz amor por obrigação, com você é por devoção, porque eu gosto de você, porque eu te amo, né? É, né? Ah, legal. Volta, daí ela teve a Paula Mariana. Aí depois ela teve a Januária. A Januária. Sim, a Minha Januária, linda, que eu amo. gente. Nós precisamos de algum historiador para ir Eu vou atrás da fazer isso. história Eu vou. da Januária. Eu vou comprar o livro que tem de um autor, que é muito famoso até. Eu vou consulado da Itália, vou buscar se tem cartas dela lá na Itália. Sim. E vamos fazer uma campanha, vamos trazer essa pra cá. Ela tem que estar junto na cripta aqui. Nossa, gente, a Januária foi a princesa da independência. Se não fosse Dom Pedro, ela ia ser a nossa imperatriz. Os quadros estariam com a foto Sim. dela. Sim, e ela era uma pessoa fantástica. A gente lê Adorava. as cartas, nossa. Linda. É uma pessoa adorável, muito Vamos estudada trabalhar também. junto nisso? Vamos. Acordo feito aqui. Vamos? Vamos. Aí teve a Januária. É que ela está esquecida lá na Europa também, né? Não, a não, Januária fica no aquele túmulo túmulo dela. na França dela, pra Você você viu achar. o moço que limpou? Sim, então, Nossa, foi. achei tão interessante. E tem uma amiga minha do Cafezinho Francês, a primeira entrevistada, a Flávia Ribeiro. Flávia, ó, tá aqui, ó. Saudade de você, viu? Veio pro Brasil, não veio. Derrubei a caneca dela pra ela me dar outra. Ela foi até o túmulo. Ela foi. Mas assim, é muito difícil de chegar até lá, é muito longe, tava Sério? sujo. Nossa. E a família não vai. Eu acho que ela tem que estar na cripta da família imperial. Eu acho. Porque ela foi a princesa da independência, Sim, não foi? Sim, foi presidente da Independência. Ah, eu acho. E faz até mais sentido a Januária estar na cripta da Independência, né? A cripta imperial no Parque da Independência, no Ipiranga, do que a Amélia, né? A Amélia tinha que estar perto da filha dela. Então, e elas queriam, nossa, isso é de cortar o coração. A Amélia queria muito ficar sempre Tanto é perto que da quando filha faleceu, dela. ficou Dom Pedro, ela e ela. Sim, lá era no pra Panteão, ficar né? junta a mãe e filha, né? Separaram. Separaram. Só que a Valdirene, eles fizeram, não sei, foi uma vaquinha e fizeram uma nova do lado. Que eu acho que tem que trazer mesmo. Sim. Mas eu acho que não tem contexto ali. A Amélia não faz sentido, né? Ela não estava presente no processo de independência do Brasil. Aí teve a Januária. Aí teve a Januária, depois teve a Paula Mariana, depois teve a Francisca, depois teve o Dom Pedro II, né? Nasceu como Pedro de Alcântara e depois ela sofreu um aborto de um menino, né? Aí ela faleceu. Sim. Ela faleceu. Aí eu lembro. Foi isso daí. Eu lembro que um dos motivos da independência foi que ela. Por causa de um filho dela que estava doente, não é? Ah, esqueci do João Carlos, gente. Verdade. Não Depois... é? Ah, não, você vai pra João Carlos. Deve Agora conta esqueci, coisa. gente. É muito filho. O que eu estou gostando hoje é que, assim, Sim. tá surgindo. Sim, gente. Ai, Deixa tô ser gostando. natural. Tô Tá gostando amando. assim? Eu tô amando. Porque eu acho que é assim que é a Sim, história vivida, sim. né? Gente, eu esqueci João Carlos do antes João da Carlos. Maria da Glória. Não, é depois. Que O João ele- Carlos, sim. Ela teve o João Carlos, que foi um príncipe, né? E tem a Maldição dos Braganças, né? Que sempre é Tem o essa primeiro. questão também. E aí, ele tinha 11 meses, parece, aconteceu uma situação lá no Rio de Janeiro. A Leopoldina teve que sair fugida do Palácio da Quinta da Boa Vista. Como na Áustria, né? Sim, mais uma vez a história se repetiu, para Santa Cruz. E nesse percurso do Rio de Janeiro, né, do Palácio até Santa Cruz, esse menino sentiu muito calor. Muito calor. Imagina, numa carruagem, gente, as estradas. Não é uma rodovia hoje com pedágio, Então, né? e tinha tinha aquela questão da epilepsia também. As crianças sofriam desse problema do Pedro Dom Pedro I I. tinha. Epilepsia. E o filho dele herdou. Dizem que aquele menino estava convulsionando naquele momento que ele estava sendo deslocado, né, junto com a Leopoldina, e ele convulsionou por causa do calor excessivo também e acabou falecendo. Então aí ele faleceu, foi um mártir da independência, né? E alguns historiadores Que colocam assim. ninguém também dá valor. Esse menino foi o Sim. estopim. Foi. Porque aí o Dom Pedro, ele estava indeciso. Ele estava indeciso. Eu vou para Portugal? Não, fico. E aí, quando esse menino morre, a Leopoldina fala: não, agora esse menino morreu, não vai ter morrido em vão. Os portugueses mataram o filho, o Leopoldino, o Dom Pedro II, o Dom O Pedro João ficou I. muito mal, né? O Dom Pedro I escreveu para o pai dele. Ele falou: os portugueses mataram o meu filho.
Dom João ficou muito mal. Ficou muito mal. Perdeu um neto, né? Um herdeiro masculino, que era o tão sonhado, né? Naquela época a corte cobrava muito isso, que tinha que ter um herdeiro masculino. E aí esse menino faleceu por conta dos portugueses, né? Que invadiram lá. Ele que teria sido rei de Portugal, né, no lugar da Dona Maria, né? Por causa da... Verdade, bem lembrado. Bem lembrado. E ele sofreu muito. Eu lembro que os dois sofreram muito. Esse é um corte fantástico de um episódio maravilhoso. Se você chegou até aqui, mostra que você quer saber mais. Assista a entrevista. Tchau.